Nossa última palestra, então, Direitos da Mulher, Discriminação no Trabalho, Assédio Sexual. Nossa palestrante, doutora Patrícia Maeda, é juíza do trabalho, TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, integra a Associação dos Magistrados da 15ª Região, a Matra 15, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, e a Associação Juízes para a Democracia. Foi escrevente técnica judiciária do TJ de São Paulo e auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho. Defendeu sua dissertação de mestrado com o título Trabalho no Capitalismo Pós-Fordista, Trabalho Decente, Terceirização e Contrato Zero Hora, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É pesquisadora do Grupo de Pesquisas Trabalho e Capital e colunista do site Justificando. Com vocês, a doutora Patrícia Maeda. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui hoje para falar com vocês sobre a questão da mulher trabalhadora. E o trabalho da mulher, ele tem questões que extrapolam o direito. Aliás, as questões normalmente extrapolam o direito. Então, eu vou trazer para vocês aqui algum embasamento jurídico, mas o que eu quero mais hoje seria provocá-los à reflexão. Então, onde é que está? Aqui. Quando eu fui chamada para fazer essa capacitação, bom, tinha várias dificuldades, né? Primeiro, porque eu não sou professora, os professores são vocês, né? Não tenho o dom da oratória, e o tema é muito abrangente, né? O trabalho da mulher tem muitas questões que podem ser debatidas por horas, por semestres até. Então, eu tentei traçar uma linha e vamos ver se a gente consegue chegar ao final. Vamos lá. A discriminação contra a mulher é algo histórico, né? Vem desde a antiguidade, né? Até mesmo na Bíblia, né? A questão de que Eva que levou Adão a cometer o pecado, né? E tudo isso para quê? Para justificar, né, a propriedade dos homens, não, das mulheres pelos homens, né? E sendo que as mulheres deixam de ter autonomia ou controle sobre o seu próprio corpo. Ah, cortou aqui uma parte. Hein? Bom, mas tudo bem. Bom, lembrando disso, nada é por acaso. A CLT tem, sim, um capítulo exclusivo sobre o trabalho da mulher. Lembrando que as normas da CLT, originalmente, foram criadas no início da década de 1940. Então, proteção da mulher tem todas essas seções aí. E vamos embora. Bom, movimento feminista, final da década de 60, início da década de 70 dos Estados Unidos, né? Teve uma repercussão global. Daí decorre que as próprias organizações internacionais tiveram que enfrentar a questão do trabalho da mulher. E essa convenção específica da OIT, né, a Convenção sobre Discriminação de todo... Não sei, enfim. De todas as formas de discriminação contra a mulher. Define a discriminação. Meu PowerPoint é horroroso. Ele tem muita informação. Não tentem anotar, eu vou disponibilizar, porque, na verdade, é a forma que eu tenho para multiplicar a pesquisa que eu fiz para vocês. Tá? Isso daqui é tudo novo. Criei tudo na semana passada. E eu quero, com muito prazer, dividir com vocês, professores, para que, sei lá, de alguma forma, contribua, né, nas salas de aula. Então, não tentem anotar nada. Tá? Adiante. Movimento de redemocratização do país, né? Depois do protagonismo das classes trabalhadoras, tivemos um movimento de redemocratização, promulgação da Constituição de 88, nossa Constituição Cidadã. Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, tá? E qualquer outras formas de discriminação. Então, é um dos objetivos do nosso país. Do ponto de vista individual, né, a igualdade é um direito fundamental e é um direito individual previsto na Constituição, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Mas a situação entre os sexos era tão grave
que precisou ser explícito no primeiro inciso que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Isso é a igualdade formal, a igualdade perante a lei. E mais, dentro da própria família, para que não houvesse mais nenhuma dúvida, artigo 226, parágrafo 5º. Direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Bom, normalmente, quando a gente lembra do trabalho da mulher, a gente levanta muitas questões a respeito da maternidade. Por enquanto, de acordo com o nosso desenvolvimento científico, só a mulher fica grávida. Então, ela está ligado ao trabalho da mulher. No entanto, é importante frisar que, quando se protege a maternidade, não se visa proteger essencialmente a mulher, mas, sobretudo, o nascituro. Tá? Então, temos um rol de direitos previstos na Constituição Federal em relação à maternidade. Tudo isso daqui vocês vão ter prontinho para vocês, tá? Vamos adiante. Agora, para a gente pensar, sempre que a gente pensa trabalho da mulher, é importante a gente fazer a seguinte reflexão. Se o que a gente está vendo aqui se trata de uma discriminação, de uma proteção ou de uma igualdade. Lembrando que o princípio da igualdade material, na verdade, ele significa não só tratar os iguais igualmente, mas também tratar os desiguais desigualmente na proporção de sua desigualdade. Então, e para essa reflexão, eu trago aqui para vocês um assunto que é de conhecimento de todos. Não sei se vocês já pararam para pensar na aposentadoria, né? Regime Geral de Previdência Social. Todos sabem que, por tempo de contribuição, são 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. E por idade, 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. Isso é uma discriminação, proteção ou igualdade? Eu vou defender aqui a minha interpretação. Lembrando que, bom, os papéis atribuídos aos sexos são construídos, são construções históricos-sociais. Muito bem. As mulheres já devem ter identificado, né, porque elas têm que... Olha, e a gente tem que levar em consideração o seguinte, que nós somos maioria na sociedade, somos mais que 50% da população e, estatisticamente, vivemos mais. Ainda assim, aposentamos com 5 anos a menos de trabalho. Por quê? Porque sobre a mulher recaem alguns papéis, normalmente, que não recaem sobre o homem. Então, a maternidade biologicamente explicada, né? O cuidado dos filhos. E esse cuidado dos filhos não pode ser desprezado, porque é um trabalho que garante a reprodução social e não tem nenhuma retribuição financeira. E também a dupla jornada, né? A dupla jornada da trabalhadora que mantém um contrato de trabalho, né, trabalho produtivo na esfera pública, e retorna para sua casa e vai ter que colocar tudo aquilo em ordem, ou seja, fazer seu trabalho, chamado trabalho reprodutivo, dentro da esfera privada. Esse trabalho, obviamente, tem uma importância para a sociedade, por outro lado, não tem uma remuneração. E mesmo no caso de quem tem um maior poder aquisitivo, isso não significa que o papel deixou de ser da mulher. Porque o que, na verdade, nós temos é externalização do trabalho doméstico para outras mulheres mais pobres. Não é? Continua sendo um trabalho atribuído à mulher. Né? E aí nós temos um outro problema, que dá também uma bela discussão, que é a polarização do trabalho feminino. Então, tudo isso para dizer o quê? Que aquele é um mecanismo corretivo para promover a igualdade. Porque tudo isso também afasta a mulher, muitas vezes, do mercado de trabalho, exige um esforço maior, pode comprometer alguma produtividade, pode comprometer a sua capacitação, porque pode ter menos tempo para estudar.
Então, é sim um mecanismo corretivo para promover a igualdade, enquanto não se altera o conceito de trabalho para incluir as tarefas domésticas e de cuidados. E enquanto a gente não socializa esse tipo de trabalho reprodutivo, majoritariamente feminino, né? Com creches, com lavanderias, com, enfim, etc. Bom, com a nossa Constituição, pregando a igualdade perante a lei, várias desigualdades legais tiveram que ser suprimidas, né? Então, vários artigos na CLT foram revogados expressamente. Eles tiveram que ser revogados expressamente para não restar dúvida. Então, por exemplo, tinha artigo que dizia que a mulher só poderia prestar até 2 horas extras por dia. E que, para isso, ela precisaria de uma autorização médica. E essa autorização teria que ficar anotada na carteira de trabalho. Enfim, está tudo aí. Para dizer o pior, né, a cereja do bolo, que era a possibilidade do marido ou do pai se opor ao trabalho da mulher. A gente dá risada hoje, mas isso era lei, isso, enfim, até algumas gerações atrás era normal, era natural. E ainda, se ela estivesse trabalhando, poderia ocorrer a rescisão contratual, sob a alegação de que aquele contrato de trabalho ameaça os vínculos da família ou representa um perigo manifesto às condições peculiares da mulher. Tudo cabe nisso daí, né? Qualquer alegação. Bom, avanços na CLT após 88. Né? Uma série de direitos relacionados à maternidade, mas, como vimos, a maternidade visa assegurar o nascituro. Dentre esses direitos todos, eu gostaria só de destacar um que é bem interessante, que se estende ao homem. No caso da licença maternidade para empregado ou empregada adotante. Né? Então, artigo 392-A. E aí eu faço a remissão aos artigos, e aí quem tiver interesse de olhar, está tudo disponível na internet, tá? Senão a gente vai se estender demais. Bom, artigo 373-A trata essencialmente da questão da discriminação, que o Marcelo já muito habilmente enfrentou em diversas situações, né? A questão de entorpecentes, alcoólatra, enfim, dispensa, etc. Então, eu vou deixar registrado aqui, vocês não terão maiores dificuldades ao lerem esse artigo, ele é autoexplicativo. Mas enfatizando que ele está dentro daquele capítulo do trabalho, de proteção do trabalho da mulher, né? Mas ele se estende também aos homens. Aqui, ó, em relação a exigir atestado, né, é vedado a exigência de atestado que comprove a esterilidade ou gravidez para admissão ou permanência no emprego. Né? Isso é lei. Obviamente que na dispensa isso não é vedado, porque se vai dispensar, talvez seja importante saber se a empregada está grávida, porque aí ela não poderia ser dispensada, mas enfim. Para chegar no último inciso, que fala sobre as revistas íntimas. Né? E aqui nós estamos falando não de questões penais, mas estamos tratando aqui de contrato de trabalho, estamos falando emprego, empresa, empregador. E essas revistas íntimas, elas visam, assim, elas colocam em jogo quais princípios, quais bens jurídicos, né? O patrimônio da empresa e a privacidade, a intimidade do empregado. Bom, me parece muito intuitivo que mais importante seja a intimidade do empregado. Portanto, né, constitucional essa vedação. E o único problema desse inciso é o seguinte, que ele fala que o empregador ou preposto, né, é vedado, né, a revistas íntimas nas empregadas ou funcionários. Então, dá a impressão de que só o homem fazer a revista íntima na mulher que é proibido. E, na verdade, não é essa a interpretação mais, enfim, mais usual. Essa proibição à revista íntima foi uma resposta à coisificação do corpo da mulher em nossa sociedade.
Não temos tempo para debater isso. Guardem a expressão e quem tiver interesse, depois venha me perguntar. Visa também a proteção das trabalhadoras em relação à violência sexual, pois a relação de hierarquia ou dominação aumenta a vulnerabilidade. Não tem aquela vírgula, viu? Depois de dominação. Falha nossa. Fiz isso depois do expediente, né? Depois da dupla jornada, enfim. Bom, e estende-se ao trabalhador homem, tá? Então, o trabalhador homem também não tem que passar por revista íntima quando se tratar de mera preservação do patrimônio da empresa. Assédio moral e assédio sexual. O meu tema era especificamente assédio sexual, mas eu acho difícil de tratar dele sem tratar do assédio moral, porque existe uma grande confusão entre os dois termos. E a história nos traz que tanto o assédio moral quanto o sexual, ele já tem relatos de atos nesse sentido, desde a escravatura, né? Como processo disciplinador ou como direito dos senhores sobre os corpos e a sexualidade das escravas. Tanto um quanto o outro é um tipo de violência. Na atualidade, o que nós temos é o seguinte, que quanto mais precário o trabalho, maior a possibilidade, maior a incidência desse tipo de violência. Tá? Então, a relação entre trabalho e violência concretiza-se pela violação dos princípios fundamentais dos direitos do trabalho. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Nós chegaremos lá. O assédio moral não tem um conceito legal. Tá? O que se propõe, muitas vezes, é a adoção do conceito de violência que tem na Lei Maria da Penha, né? Como um norte para a gente identificar se há assédio moral ou não. Aqui nós temos as definições. E, bom, trazendo o assédio moral para o trabalho. Aqui tenho a definição de uma médica, Margarida Barreto, especialista em saúde mental do trabalho. Ela diz, além do conceito, ela traz quais são as consequências e quais são os indicadores de risco que potencializam o assédio moral. Então, uma empresa com prazos rigorosos, aumento do ritmo de trabalho, atividades extenuantes, diminuição do número de trabalhadores, alta rotatividade, afastamento e adoecimento, é uma empresa com forte potencial para desenvolver um ambiente que propicie o assédio moral. Bom, assédio moral, então, na verdade, eu não coloquei aqui o conceito, é porque a gente usa o da Maria da Penha, mas seria aquela violência psicológica, né? Aquela perseguição, enfim, exigência de metas, exigência desproporcional de metas, etc. Tá? Tudo isso que acaba violando a saúde, dignidade, honra, imagem ou a personalidade do trabalhador. Já o assédio sexual, ele tem um conceito legal no Código Penal. Né? Constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Muito bem. Tipo penal, ele é fechado, para ser crime tem que ser assim. Mas, para as relações de trabalho, aquela definição era insuficiente. Porque... ficou diferente. Enfim. Ela é insuficiente. Uma sugestão é a definição da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que traz algumas características do assédio sexual, que é uma conduta claramente uma condição para obter ou manter-se no emprego, ou para influir nas promoções ou na carreira profissional, ou prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar, intimidar o trabalhador. E por que aquele conceito penal ele é insuficiente? Porque
ao tratar apenas do assédio sexual do superior para a subordinada, ele minimiza o problema e invisibiliza as desigualdades patriarcais de gênero. Por quê? O assédio sexual não necessariamente ele é vertical, ele pode ser horizontal, pode se dar entre colegas do mesmo nível hierárquico e também pode até ser de grau inferior, desde que aquela pessoa tenha alguma influência direta com a cúpula da empresa, né? Então, quer dizer, é uma relação de poder. E essa relação de poder não fica tão clara naquele tipo penal, porque envolve outras situações. E por que a gente trata normalmente como uma questão de gênero, né? Porque, na estatística não oficial, 90% dos casos são os homens que assediam as mulheres, né? Embora possa ocorrer, né, 90% eu acho que é representativo. Então, o assédio sexual é uma violência sexual, né, e sexista. Sexista no sentido de tratar de forma diferente homens e mulheres. Expressa mediante o exercício de poder dos homens sobre as mulheres, manifestada sob a forma de discriminação desse segmento na esfera do trabalho, expressando, antes de tudo, o poder do macho. É estranho falar o poder do macho. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei muito estranho. Mas, na sociologia, é mais difundido esse termo. E também nós temos um livro, um dos primeiros livros sobre o feminismo no Brasil, que tem esse título, O Poder do Macho, que é da Eliette Safiotti. Muito tranquilo, muito bom também. Aqui fala as formas, como pode se dar o... Perdi alguma coisa? Ele é ilustrativo. E o livro, na verdade, foi feito para educadores. Ele tem uma linguagem muito acessível, né? Enfim, se vocês tiverem dificuldade em encontrar, me mandem um e-mail, né? Aqui fala como pode ser de diversas formas, né? Pode ser sutil, clara, insinuada, falada, pode ser como uma forma de promoção para a mulher, então uma coação, ou pode ser ou pode ser uma ameaça, uma chantagem, enfim. Qual que é o problema do assédio sexual? Assim como no problema dos entorpecentes, o silêncio, né, a ausência de denúncia sobre assédio não significa sua ausência, porque isso envolve a intimidade da trabalhadora, né? É uma exposição bem complicada, né? Muitas vezes acontece com trabalhadoras mais simples, que sequer conseguem identificar esse tipo de violência. Daí a importância da educação, né? Delas, assim, das pessoas saberem que aquilo não é tolerável, né? Há ainda o problema, na nossa cultura, de uma certa naturalização da violência, né? Ah, não, aquilo foi só um ato do meu patrão porque ele estava estressado, né? Ou então aquilo foi um elogio, mas, na verdade, é um elogio que faz doer o fígado, né? E ainda, quando a trabalhadora identifica o problema, ela ainda tem o medo da perseguição, no caso da denúncia, né? Tornar aquilo público pode torná-la alvo de perseguição, e, ao mesmo tempo, e isso a gente vê muito, né? A culpabilização da vítima, né? O caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, em que começaram a traçar uma linha de raciocínio, segundo a qual a menor de 16 anos teria consentido, ou teria, enfim, de alguma forma provocado aquela situação, é um raciocínio absurdo que se dá na nossa sociedade, né? Então, é uma vulnerabilidade muito grande da mulher, né? E isso a gente só vai vencer com muita discussão, colocando esse assunto que é incômodo, é chato, né, na roda de discussão.
Além disso, um outro problema para tornar invisível essa questão é a ameaça do desemprego, sobretudo nos contratos temporários, né? Quanto mais precário o contrato, mais vulnerável a mulher. Maior a incidência de assédio moral e assédio sexual. E menor vai ser a denúncia. Porque ela não vai ter respaldo nenhum. Então, o que fazer? Né? Que desgraça. Né? Bom, já vimos que o tipo penal é insuficiente para o nosso problema nas relações de trabalho. Né? E a falta de informação e de espaços de discussão sobre o tema também refletem na maior vulnerabilização da mulher. Né? Então, campanhas educativas sobre os assédios, né, tanto o moral quanto o sexual, no trabalho. E é isso, na verdade, que me move aqui hoje. Né? É a esperança de trazer alguma reflexão, alguma problematização, né, que vocês, professores, consigam levar para os seus alunos. Porque não é só a mulher que precisa tomar consciência de que ela tem direitos, mas também de que o homem tem que ter limites. Né? Aquilo da nossa sociedade de achar, não, mas isso é natural do homem, não, ele tem que extravasar, ele tem que se manifestar, também é algo construído socialmente. Né? E combate a naturalização dessas violências a partir da conscientização. Discutir o que é tolerável, como eu havia dito. Então, em tempo recorde, consegui fazer a minha apresentação. Deixo aqui para vocês referências bibliográficas, né, vários artigos bem acessíveis e meu contato, tá? Porque eu nem quero que vocês tenham dúvidas agora, mas eu quero que vocês tenham dúvidas amanhã, na próxima semana. E se tiverem, por favor, tem dúvida agora? Bom, enfim. Fica aqui meu contato. Eu quero, não sei qual vai ser o canal, mas, enfim, quero que esses slides fiquem à disposição de todas vocês. E vou deixar também uma apostila do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do assédio moral e assédio sexual, porque é muito vasto o tema, tá bom? Então, muito obrigada. Doutora Adriane vai permitir que a gente estenda um pouco, o pessoal está... Querem? Então, vamos lá. Eu sou a Flávia, obrigada pela palestra, pelas informações. Eu gostaria de saber qual a diferença entre cantada e assédio sexual ou moral no trabalho. É uma definição científica? Pode ser, a nível... Eu acho assim, que não há uma resposta. Na verdade, eu quis trazer mais provocações e essa é uma ideia assim, interessante. A cantada, enquanto não for um exercício de poder, talvez não seja, né, talvez possa ser interpretado como um elogio, uma brincadeira. Né? O problema é quando, eu acho que o problema que assim, configura o assédio é a relação de poder. Né? Mas pode ser que essa cantada seja incômoda também. Né? E talvez a gente tenha que começar a pensar nessa situação também. Né? Não só no assédio, que é uma coisa grave, né? Que é uma coisa que, inclusive, é crime, né? Mas nesses pequenos incômodos, da gente fazer frente a isso e da gente criar uma geração de meninas que consigam fazer frente a isso. Consigam colocar o dedinho assim e falar assim, você não pode falar desse jeito comigo. Entendeu? Enfim, obrigada pela pergunta. Mais alguém? É isso, doutora Adriane, ainda tem alguma consideração final? Tá? Só um minutinho, gente. Antes do término, eu gostaria de agradecer imensamente aos palestrantes. Foram ótimas as palestras, tenho certeza que todo mundo gostou muito. Doutor Gessé, doutora Patrícia, doutor Marcelo, obrigada. Muito obrigada, vocês estão perdidos,
porque agora deverão estar sempre conosco. Será sempre uma alegria muito grande recebê-los no programa. Obrigada à atenção de todos, porque ficaram até agora. Tenho certeza que aproveitaram. Espero que agora reflitam bastante sobre os temas, porque amanhã nós teremos uma oficina, não sei se na quinta-feira, né? Haverá uma oficina no final do dia, e a ideia com essa oficina, é que a gente se reúna em grupos e que possamos assim fazer uma troca de ideias. Qual seria essa troca de ideias? De pensarmos em conjunto como podemos levar todo esse conhecimento até a sala de aula. Qual seria o método, qual seria a forma de trabalho a ser proposto para os alunos. Não só dos temas daqui que nós conversamos hoje, como daqueles temas também que serão tratados na quinta-feira, mas também dos temas das cartilhas que vocês receberam, tá bom? Então, nós teremos esse momento na próxima quinta-feira. Haverá também palestras na quinta-feira, então eu conto com a presença de todos. Será muito legal estarmos juntos novamente. Muito obrigada pela atenção e uma ótima noite. Eu não posso deixar de agradecer o carinho, o acolhimento de toda a direção do SESI. Muito obrigada. O lanche estava ótimo, adorei. Obrigada.